Boa noite, boa Boa noite, noite. Carlos, que bom tê-lo aqui. Esse é o nosso segundo programa da Chapa 2, Democracia Puquiana. A gente está se apresentando, todo mundo com a agenda muito corrida, né? Assim, com as dificuldades de agendar as coisas das famílias, dos horários das disciplinas. Verdade. Já fizemos uma primeira live, que bom que você esteja aqui. Boa noite. Queria que você Bom, se apresentasse um pouco aí para as pessoas te conhecerem, né, da comunidade. Bem-vindo. obrigado, Urbano. Boa noite a todos. Realmente para mim é uma honra e uma alegria, né? Compor aí a chapa 2, a democracia puciniana, né? É uma chapa, uma ideia de uma chapa com uma resistência, né, do nossa história da PUC, né? Então, falando um pouquinho de mim, né? Eu tive aí a honra aí de receber o convite, né, e compor a chapa como vice-presidente, né? Eu sou um filho legítimo da PUC. Eu entrei na PUC em 1990 e nunca mais saí. Eu fiz a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado na PUC, né? Então tenho um amor e um carinho à PUC de longo tempo, né? E eu já leciono na Faculdade de Direito há 24 anos, né? Desde 1997 eu sou professor da Faculdade de Direito e sempre tive a alegria, né, de percorrer outros cursos, de ter contato com colegas de outros cursos, né, de representar inclusive o direito nos conselhos, né, nos conselhos da faculdade. E realmente a nossa ideia, dentro das nossas propostas, dentro de criar uma chapa, é na verdade um resgate, né? A Associação dos Professores, né? A Associação dos Professores, a gente sabe que ela tem aí a sua missão, né? A sua missão institucional, né? De defender os professores, né? De representar os professores da PUC, não só perante a universidade, mas perante a sociedade num todo, né? Se posicionar como uma associação de professores e principalmente nesse momento que o país atravessa, né? Verifica que realmente nesses anos que eu vi aí na PUC, nos 24 anos que eu leciono na PUC, que realmente a associação dos professores ela ficou cada vez mais distante dos colegas, né? O professor ele não se sente mais representado e por isso que a nossa proposta como chapa é uma campanha propositiva, né? Trazer novas ideias, congregar ideias diferentes, né? Ouvir o diferente, ouvir qualquer posicionamento, qualquer divergência ser bem-vinda para ser uma divergência construtiva, né? E realmente o que a gente viu que hoje, né, a gestão que está aí, infelizmente, ela tornou, né, a associação desmotivada para os professores, né, para os nossos colegas da faculdade. E uma associação dos professores, ela tem que defender, né, todo o seu lado democrático, toda a sua história, mas também com aquele olhar diferenciado para o nosso colega. Né? O momento que a gente vive, a educação no país, ela vive um momento muito delicado, em que as pessoas foram colocadas, né, como força de trabalho para trabalhar num home office, sem treinamento, sem estrutura, sem uma negociação salarial, sem uma questão contratual mesmo, de dar uma estrutura, não só o instrumental de trabalho, mas um apoio até psicológico, né? E, infelizmente, a associação que deveria representar, né, todos os nossos colegas e nos representar para que o colega não se sinta sozinho, infelizmente ela vem fazendo já uma gestão que a gente olha e que a gente acompanhou ainda mais na pandemia de distância do professor. Então hoje o professor se sente sozinho, é ele com os alunos, ele enfrentando uma sala de aula virtual, né? Ele tendo toda uma responsabilidade sobre a coisa funcionar e sem um grande apoio. Então eu acho que a ideia aí, Urbano e os demais colegas que integram a chapa e para a comunidade nos conhecer, é uma chapa propositiva, é uma ideia de gestão
para agregar todos, não deixar ninguém de fora, resgatar, né, os valores democráticos e políticos também da ProPuc, né, perante o que está acontecendo no país, né, e tirar aquela ideia de omissão, de autoritarismo que a gente já vive hoje no país e que, na verdade, ele está se estendendo para a ProPuc, né? Para que a comunidade saiba, eu tomei conhecimento, né, de que colegas nossos da associação foram processados por uma divergência política, por um debate político, e algo que o próprio Poder Judiciário ele reconheceu que era uma questão que deveria ficar intramuros, deveria ser um debate saudável, as críticas são sempre construtivas, e o que a gente viu foi uma posição de uma associação de que, quando se diverge, né, processa colegas. Associação enquanto diretoria, né, não como entidade. Né, o corpo diretivo atual, infelizmente, ele teve uma postura de não aceitar o debate democrático, né, a liberdade de expressão dos colegas e preferiu adotar uma postura de processar os colegas. Né? É algo que realmente não é o nosso mote de campanha, não é a nossa intenção de ficar só criticando os erros, mas sim tentando renovar, resgatar para que o nosso professor, o nosso colega, né, a toda a comunidade acadêmica sinta a associação, o apoio não só aos professores, aos alunos, né, abrir diálogos, né, como uma associação, como uma força associativa no interesse de uma coletividade, para resgatar a própria dignidade da associação, o reconhecimento dela interno e externo, que hoje está cada vez mais distante. Então, assim, numa breve apresentação, Urbano, eu agradeço, né? E estamos dispostos, sim, a mudar a história ou resgatar a verdadeira história, a verdadeira missão da APROPUC. Desculpe, eu estava falando aqui sem o microfone. Muito obrigado, Antônio Carlos, pelas considerações iniciais. A gente, no primeiro programa, até falamos um pouco sobre isso, né, que, de fato, essa redundância, né, de gestão, né, ela cria alguns percursos difíceis. Né? O primeiro percurso é o pensamento único, no caso, né, ou seja, é aquilo que trava um pouco a mentalidade. Eu estava vendo que tem diretores que estão na gestão desde 2004, ou seja, na realidade são 17 anos, né? Então, assim, e praticamente nesses últimos 20 anos, a gente só teve 2 momentos que teve processo com chapa no processo eleitoral agora, né, e alguns anos atrás. E, entretanto, tem uma outra situação. Nós, por exemplo, de 2004 para cá, nós tivemos um declínio de 750 sócios para 400 e pouco, 410 sócios, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma constância, né, uma regularidade do corpo de gestão. E eu fui uma das pessoas que foi judicializada por esse processo, e isso mostra, de certa forma, um sectarismo, né? Um sectarismo e um pensamento único. Agora, o que eu fiquei mais surpreso de tudo isso foi que, na realidade, se discutiu, após a sentença, desqualificar a sentença, ou seja, é uma coisa muito maluca, né? Porque por que eu abro um processo jurídico? Porque eu acredito que eu vou buscar diante do Estado um reconhecimento de que eu fui injustiçado. Então, abre-se um processo com o dinheiro do próprio sócio, ou seja, isso é o fim da picada, ou seja, eu sou sócio da associação, até a gestão anterior, até a demissão do Billy, parceiro que assumia a parte de comunicação, a parte de fazer os editoriais, o novo site, as revistas, né, as publicações, o projeto da TV Comum, ou seja, até aquele exato momento a gente estava engajado junto, e aí depois, quando tem a discordância, você
é punido, né? Ou seja, é uma coisa muito de um viés stalinista até mesmo, de pensar as coisas no sentido de um sectarismo muito forte. E isso corrobora muito com o que está aí. No entanto, quando eu soube do processo, eu disse, são práticas bolsonaristas. Ou seja, o bolsonarismo se dá justamente nessa coisa, quando tem a divergência, o contraponto se judicializa, né? Se criminaliza a política. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Não, é perfeito, Urbano. É exatamente o mesmo pensamento que a gente comunga, né? Que a gente fica perplexo aí de verificar, que realmente analisando, né, esse processo, né, que você e outros colegas aí foram obrigados a responder, verifica-se realmente um caráter de perseguição política, né? É um caráter em que o professor que ele pensa diferente, né, para a diretoria da associação, ele não é aceito. E se ele tiver um pensamento crítico diferente, ou ele exercendo, né, um direito de manifestação de liberdade dentro do Estado democrático de direito, ele é processado. Então, realmente é uma prática de regimes autoritários, que você não pode pensar diferente. E o que deixa a gente estarrecido, que é uma associação em que deveria ouvir o diferente, acolher o diferente, debater o diferente e receber as críticas como críticas construtivas para uma melhora de todos, da comunidade, né, dos professores, do estudante, dos funcionários da PUC, para a gente elevar, né, a ProPuc ao lugar, a missão dela, ao lugar que ela merece, e em vez disso, prefere judicializar, né? E o que é mais incrível, que judicializa, né, de uma maneira em que utiliza-se o dinheiro do associado, né, sem nenhuma assembleia específica para tanto, sem um debate para tanto, né? Leva-se o nome da ProPuc, se coloca isso dentro de um judiciário, num processo que não tramita em segredo de justiça, né? Atenta até contra o bom nome, o bom debate da associação, que sempre foi um debate interno, né? A gente ouvir o diferente, aprender com o diferente, se desenvolver com o diferente, e é isso que a gente pensa. É a nossa chapa, todos os nossos colegas, né? E a gente fala isso para a comunidade, a gente quer ouvir a todos, né? Ali tem que ser um lugar de acolhimento. A associação não pode ser um lugar em que as pessoas têm um certo temor, como existe hoje, né, Urbano, de ninguém chega na associação porque acham que realmente é um grupo, na verdade, de pessoas que estão na direção há muitos anos e que não vai ouvir o diferente, ou que não vai acolher o professor que está com um problema sozinho, pontual, quando a missão dela deveria ser de resgate. Como você bem comentou, a queda do número de associados é pelo desincentivo, né? Ninguém fica incentivado a se associar, ninguém fica incentivado numa luta coletiva quando sabe que se der um posicionamento divergente, corre o risco ainda de ser processado, né? Realmente foi muito lamentável, né, essa postura que se adotou, né, com um problema que era a bem da associação, né, para levar até um debate, né, e quando, se alguém que nos ouve um dia tiver o interesse de querer ler a própria decisão judicial, né, o próprio juiz, né, que ele está alheio aí, né, às partes envolvidas, né, mas ele está vendo os fatos da forma que eles foram colocados, o próprio juiz reconhece, né, o direito à liberdade, o direito à crítica, e ele fala que essa crítica em nenhum momento foi para desonrar o nome da associação. Pelo contrário, foram professores trazendo fatos relevantes, inclusive quando se lê a decisão judicial é nesse sentido. Mas a gente não está aqui para uma questão da judicialização como um enfrentamento de defesa de quem foi processado. Ao contrário, a gente está aqui na coletividade de professores. A gente não quer que nada mais aconteça, ou melhor dizendo, que a mesma coisa não aconteça com outros colegas, né? Porque abre um precedente muito perigoso
dentro de um espírito democrático, dentro de uma sociedade, de uma associação que representa professores, aonde um professor tem aí o risco de, dependendo do que ele falar, ele ser processado, que é como você bem colocou, Urbano, é o que a gente vive hoje na sociedade brasileira. Quem faz crítica ao governo, né, e seja lá em qualquer ramo, em qualquer modalidade de crítica, no meio social, né, no meio virtual, ele tem realmente uma perseguição que é o que você e outros colegas viveram. Então, eu acho que é o momento, né, e a gente pede isso para a comunidade, de nos ajudar a resgatar a ProPuc, de oxigenar a ProPuc com ideias novas, né, com resgate para o debate na sociedade, o debate interno na universidade, né, os problemas que os nossos colegas enfrentam, para eles saberem que eles não estão sozinhos, que eles vão ter uma associação que vai efetivamente os representar, vai lhes dar um suporte para a sua necessidade diária no seu trabalho, né? Hoje o professor ele é isolado, a gente tem vários problemas, né, com relação à precarização dos contratos de trabalho, né? E o que a gente tem visto, ainda mais no momento de pandemia, é que não tivemos nenhum tipo de posicionamento ou retorno, né, ou defesa, por assim dizer, do associado. Então, esse número que você bem colocou, Urbano, ele reflete, né, uma verdadeira fuga, verdadeiro desinteresse de se associar, quando a gente quer exatamente o contrário. A gente quer mais gente, a gente quer o diferente, a gente quer o professor que ele sinta que a nossa luta coletiva, né, ela vai ser uma luta não só perante a universidade, como perante toda a sociedade, né, ajudar com todos os problemas que a gente vem enfrentando, ter um posicionamento dentro de uma associação com a grande história que ela sempre teve. Então, acho que realmente o nosso grupo, a nossa chapa, a nossa proposição é resgatar a ProPuc de uma forma realmente democrática, que eu acho que é o que está faltando mais. Isso é interessante, né, Antônio, a gente pensar, porque isso deseduca, né? Ou seja, isso é um sinal trocado. Assim, imagina quantas vezes, eu lembro nos editoriais que eu fazia, quantas vezes fomos duríssimo com a Fundasp, muito forte com críticas à gestão da reitoria, ou seja, e isso fazia parte do ambiente da crítica política mesmo. Você imagina se toda vez tiver um desafeto sobre isso, de um não gostei da crítica, você pega e judicializa, né? Isso é um sinal trocado, isso é muito perigoso, porque isso abre um precedente difícil, né? De judicializar a política, de judicializar o debate. A primeira coisa que é interessante a gente ver nesse aspecto, esse elemento de deseducar, né? Isso. Um segundo aspecto que aí é interessante a gente pensar que nos programas de todas as gestões até agora se fala muito em democracia e transparência, né? Então, assim, a transparência, por que a transparência é importante, né? Porque decisivamente eu dou condições de igualdade para decidir. Ou seja, não é porque simplesmente eu torno as coisas transparentes, mas eu dou elementos para que o sócio possa decidir. A gente pode ser contra, a gente pode perder, a gente pode fazer uma série de coisas, mas desde que eu tenha um discernimento da informação, né? E essa informação, ou seja, quando aconteceu esse processo em dezembro, um ano depois, né, que já tinha terminado o mandato da gestão, é uma gestão tampão, né, que foi feita a partir de uma assembleia com 20 sócios, né, você configura uma situação esdrúxula. Ou seja, como é que você abre um processo contra um sócio sem chamar a comunidade, sem dar... Não se foi publicado nada no jornal que indicasse que a associação foi ameaçada a sua honra e que deve ser defendida durante seu sócio. Porque a associação tem um estatuto. Está lá o artigo que diz que, caso tenha desvio de conduta de um sócio, se deve ser chamado uma assembleia
para discutir isso, para pensar uma censura, uma advertência, até mesmo um afastamento. Então, assim, a forma que é feita é muito autoritária, no sentido de que parece que não precisa mais criar mecanismos de diálogo, de consultar as pessoas, de consultar os sócios, de buscar uma legitimação sobre suas decisões. E aí isso eu acho que, apesar de ter um discurso que fala em transparência e democracia, são práticas autoritárias, né? Muito difíceis para a gente entender isso. Né? É verdade, Urbano, eu concordo plenamente, né? A falta aí de debate, o sócio, né? De dar condições para que o sócio se posicione, que dê a sua opinião livremente, né? De coração aberto, sabendo que ali tudo vai ser levado ao debate de uma maneira democrática, você tem um fator inverso, né? Porque a partir do momento em que qualquer tipo de opinião ou qualquer tipo de divergência ou qualquer exigência de uma gestão transparente, né, de uma prestação de contas, de uma abertura do sócio saber o que está sendo feito, não só pela associação, mas com o próprio recurso que ela tem, né, realmente tornam as coisas cada vez mais difíceis. Por quê? Na verdade, é um discurso de democracia, porém a decisão é de muitos poucos, né? Quando se prorroga o mandato, quando um pequeno número assim define uma prorrogação de mandato, né? Mostra que realmente a associação ela não é de todos os associados, é de apenas um grupo. E é isso que a gente quer acabar. A gente quer trazer todos com a gente para debater, para colocar ideias, para trazer críticas, sim, para a gente cada vez ser melhor, a gente ser mais humano, humano com os colegas, com os professores, né? Humano com a responsabilidade social que toda associação tem, né? Pela nossa luta que a gente tem, né? A nossa luta não só uma luta de classes, mas uma luta de atitude mesmo, para que a associação consiga atingir as suas missões que estão no próprio estatuto, né? A defesa do professor, né? Acolher o professor, né? Dar o apoio, tudo que a gente tem como uma missão, como associação, vem se calando quando o posicionamento ele é divergente, né? Se abrir um precedente muito perigoso mesmo. Judicializar um debate associativo, né, mostra que, na verdade, você não tem democracia dentro da própria entidade. A entidade se mostra autoritária. O associado diferente, ou ele é expulso, ou ele é processado na justiça. Não é essa postura que a gente quer. A gente quer que o associado que tenha uma ideia diferente, que ele seja ouvido. E se ele pedir, ele vai ser ouvido, ele vai ser atendido. Eu me lembro, inclusive, que um dos pontos desse processo judicial, que inclusive está lá no processo, foi a não divulgação de um texto, que era um texto para esclarecer, para debater, não foi publicado. Né? A gestão atual ela optou por simplesmente não publicar, né? E foi um longo processo para conseguir, né, um direito à manifestação, né? Onde que nós estamos chegando como associação, onde que nós estamos chegando como um grupo de professores que tem uma missão democrática, né, que tem que se manifestar, que tem que fazer crítica sim, né, à fundação, a universidade, tudo que possa repercutir de maneira negativa para o professor, para a comunidade, para os estudantes, né? E não é ficar nessa postura omissiva, né? A gente está num ano de pandemia, que é um ano, né? Já estamos há um ano com essa pandemia, que é o ano que deveria ter mais acolhimento para o associado, e a distância ficou cada vez maior. É o que eu converso com os colegas, né? A gente conversa com os colegas e eles sentem isso. Eles se sentem isolados quando a gente deveria ter tido uma postura, né? Não de preocupado em fazer uma gestão, prorrogar uma gestão para ser um mandato tampão, para ver como vai ficar, não. Tinha que ser uma gestão de acolhimento
e a gente não teve isso, Urbano. Infelizmente, a gente não teve isso. E a gente vai suprir aí um espaço de chamar o sol. Acho que cortou um pouco. E dizer que amanhã a gente se encontra num novo programa. Muito obrigado, Antônio Carlos. Um abraço, Grande fraterno. abraço, obrigado. Tá joia. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, tchau, tchau.